E aí, galerinha, bem-vindo para mais um vídeo do canal. Obrigado aí por estarem participando. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva lá que toda semana a gente está tentando colocar um videozinho aí de técnica de geoprocessamento, software gel, software livre, tudo que a gente pode fornecer de informações para vocês aí para facilitar a vida. Bom, a nossa dica de hoje é para a gente fazer união de informações de um vetor com uma tabela no QGIS, tá? Então existem situações aí que a gente tem o nosso vetor lá, né? Por exemplo, os municípios, e eu quero incluir informações nos municípios para que eu consiga classificar isso depois, a partir dessas informações. Isso acontece muito e uma maneira da gente realizar isso é utilizando a ferramenta de união do QGIS. Bom, antes de começar esse processo, queria mostrar para vocês que eu tenho no meu QGIS, né? Quando eu seleciono aqui, ó, eu tenho a minha malha municipal, né? Que eu baixei dos dados do IBGE. E além disso, eu quero fazer uma análise a respeito de extração vegetal e de silvicultura no Brasil, tá? A partir dos municípios. E eu entrei aqui no banco de tabela estatística da Sidra aqui, e tem aqui esse livreto, essa informação aqui com os dados estatísticos. Clicando nele, ele abre aqui mais informações sobre isso, tem um campo tabelas, né? No campo tabelas, eu consigo identificar aqui qual é a variável que eu quero. Então, eu vou pegar informações sobre silvicultura e vou usar esse cara aqui embaixo, área total existente de efetivo de silvicultura, tá? Todo esse procedimento aqui é para a gente trazer uma tabela que depois a gente queira linkar com os municípios. Então, além disso, na hora que eu vou formatar minha tabela aqui na Sidra, eu coloco a variável que eu quero, né? A espécie de floresta que eu quero, então vai trazer eucalipto, pinos e outras espécies. O ano, eu vou colocar 2018 aqui. E essa estatística, essa análise vai ser em caráter municipal, tá? Então a gente vai ter esse dado em caráter municipal. Posso clicar em visualizar. Clicando em visualizar, a instituição, né, o website aqui, ele vai mostrar para a gente o formato que vai ter essa tabela de saída, né? Então a gente vai conseguir ali dar uma olhadinha de como que está o processo, se atende, se me atende, conforme eu vou trabalhar com os dados depois, ou se eu preciso fazer alguma modificação. Então ele retornou aqui para mim, ó, tem o nome do município, eucalipto, pinos e outras espécies. Mas tem uma coisa muito importante que a gente precisa ter nesse dado também, que é um identificador único. Que eu consiga linkar essa tabela com o meu vetor. Então, se eu olhar aqui no meu vetor, no QGIS, vocês vão perceber que na tabela de atributos eu tenho um geocódigo aqui. Ele é um código único para aquele município. Então, não vai ter um código igual para outros municípios. E é esse campo que eu vou utilizar para linkar. Então, voltando no nosso Sidra, eu vou vir aqui nesse olhinho e nesse olhinho eu vou habilitar aqui o exibir códigos. Então, colocando aqui em exibir códigos, vai aparecer uma outra coluna chamada code, e essa coluna é a coluna que eu vou utilizar para amarrar meus dados com o dado vetorial. A partir disso, é só vir aqui em funções e salvar. No meu caso, vou salvar como DS, mas se vocês usam o Excel aí, poderiam salvar como XLS. Então coloquei aqui, salvar como DS, já fez o download. Agora eu vou abrir essa planilha. Bom, abrindo essa planilha, o que que eu vou ter, tá? Eu tenho aqui algumas linhas que não são interessantes, que eu vou excluir ela. Preciso dar uma formatada nessa planilha, não tem como eu fugir disso, tá? Vou trazer esse código município para baixo aqui. Vou deletar essa linha. E descendo aqui na última linha, vocês vão ver que tem uma linha fonte também. Também vou deletar ela, tá? Uma coisa importante da gente ver nessa tabela aqui é que eu tenho uns ícones diferentes aqui também, né? Uns caracteres diferentes. Tem tracinho, 2 pontos, 3 pontos. Lá para frente a gente vai ver como a gente resolve essa situação. Salvo essa planilha e agora o meu trabalho é lá no QGIS. Então eu vou trazer agora aquela planilha para dentro do QGIS. Então jogo ela aqui
ele vai falar que tem duas features nela, vou trazer só a que tem todas as feições, trouxe. E agora é a hora que eu vou fazer o processo de união. Ou seja, eu tenho aqui a minha tabela de atributos e eu não tenho as informações de eucalipto, pinos e outra vegetação. O que eu quero é que essas informações estejam nessa tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em propriedades, né? Vou com o botão direito aqui, ó, propriedades. Na aba uniões, aperte sinal de mais e eu quero unir com a tabela. O campo é o código e o campo é o CD município. São dois campos que eles vão comparar. Além disso, eu posso escolher aqui qual campo que eu quero que traga da tabela. Então, como eu não quero ter campo repetido, eu não vou trazer o código, não vou trazer o município. Só vou trazer o que me interessa, que é eucalipto, pinos e outras espécies. E eu posso também personalizar um prefixo. Pode ver que aqui está o nome inteiro da tabela. Eu vou personalizar esse prefixo para ele aparecer lá na tabela da minha camada de municípios. Dou um OK e OK. Agora, quando eu abro a camada aqui, ó, a tabela de atributos, eu percebo que eu tenho aqui os campos que eu tinha anteriormente e mais os campos que ela uniu para cada município, comparando o geocódigo, tá? Tem um probleminha nessa situação aqui, né? Se eu fosse gerar esse dado para gerar um dado físico para mim, utilizar ele depois, eu teria que salvar essa tabela como e precisava fazer algumas adequações também, né? Que aqui, apesar da gente estar vendo um número aqui, ele é um campo do tipo texto, né? Então, se for fazer conta, essas coisas com ele não vai dar muito certo. Então, eu teria que criar um novo campo, formatar isso. Mas como eu vou só mostrar para vocês aqui, né, o que a gente poderia fazer, vou mostrar um outro método aqui só para a gente pular essa parte. Então, digamos que eu queira estilizar a minha camada agora para ver a área de eucaliptos aí, né, no Brasil, né, como se comporta isso em hectares. Se vocês olharem, eu colocar aqui graduado, o único campo que vai aparecer para mim como graduado é a área quilômetros quadrados, né? E por que acontece isso? Justamente por causa daquela questão que eu falei para vocês do campo numérico. Para um estilo graduado, eu preciso ter um campo numérico, né? E nesse caso eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar um pouquinho isso, tá? Eu vou colocar uma expressão aqui que, na verdade, ela vai converter o meu campo, aqueles tracinhos, né? Se tiver campo nulo, todas essas coisas, para eu aplicar direto a simbologia e não precisar ficar convertendo o campo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um case aqui, tá? E esse case é assim, ó. Quando o campo cidra eucalipto, é o eucalipto que eu vou analisar, ele for nulo, daí você coloca 0. Quando ele for cidra eucalipto e tiver algum caractere como tracinho, 3 pontos ou 2 pontos, você coloca 0 também, tá? E você tenta também converter o cidra eucalipto para decimal. Se der para converter para decimal, você vai retornar esse valor decimal, tá? Caso contrário, ele vai ser 0, beleza? Então, essa é a regrinha que a gente vai aplicar como simbologia aqui, para a gente não ficar convertendo o campo. Então, dou um OK, coloco para classificar, ele está como desvio padrão, mas eu posso colocar, por exemplo, por quartil aqui, tá? E aqui a gente já tem a nossa simbologia aí, né? De área por hectares aí, né? Então, os mais vermelhos estão entre 950 mil a 263 mil aí. Entre 950 a 263 mil. Tá? Então, a gente consegue ver o comportamento aí das plantações de eucaliptos no Brasil. Beleza? Espero que tenham gostado. Até a próxima dica de QGIS. E não se inscrevam de se inscrever no canal ali, tá? Falou!